Fala pessoal, mais um podcast da Rockfly. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe para me acompanhar aqui na mesa e como co-host Alan Rossanese, CEO e fundador da Rockfly. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Ianzão. Prazer dividir a mesa contigo aqui e hoje com um convidado de peso, né, irmão? Com certeza. Ele que começou desde o início da Rockfly, começou vendendo no Mercado Livre, produtos que hoje já não fazem mais parte do portfólio, mas o seu segmento é extremamente nichado. Ele conseguiu escalar sua operação aí em menos de 6 meses, vendendo mais de 80 mil por mês. Hoje já são mais de 400 mil todos os meses. Ele que sozinho conseguiu trazer um negócio conhecido nacionalmente e um segmento bem complexo. Inusitado, né? Ele desbravou. Realmente podemos dizer que ele desbravou. Desbravou, com certeza. Vamos lá. Show. João Rodrigues, da Ferro em Brasa. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui, compartilhando com vocês aí um pouquinho da minha história. E a minha história tem a Rockfly, né? Então, compartilhar também esse início aí do podcast, que sempre eu falo, né? O pessoal utiliza bastante de mim, brinco, né, como coringa aí nos projetos novos, né? Eu tenho bastante experiência aí um pouquinho, tanto do meu negócio quanto da Rockfly, porque estou com vocês desde o início. Então, vamos contar um pouquinho aí pro pessoal entender sobre a Ferro em Brasa e também a Rockfly. Mas falando um pouco mais do que o João trouxe, cara, de fato, né? A gente pode contar muito com o João. Ele, de fato, de diversas formas e diversas oportunidades, ele sempre está à disposição para nos auxiliar, como também, né, dentro desse projeto e como tantos outros, né? Pois é. É isso aí. Bom, mais uma série dos episódios que a gente acaba de iniciar são histórias de sucesso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa nova série e esse convidado ilustre estreando aqui com a gente, né, João? É isso aí. Cara, um prazer enorme, tá? Tá aqui contigo. Mas vamos lá, acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais do João, além da Ferro em Brasa. Se você puder contar um pouquinho pra gente, né, o que era o João desde o início e aí depois como iniciou a Ferro em Brasa. Vamos lá. Cara, eu até estava contando aqui, né, em off, que o meu início com a tecnologia, né, que hoje o e-commerce ali pode ter um pé muito grande na tecnologia, ela veio desde a minha infância, né? Eu com 5 a 6 anos eu comecei ali no futebol, meu avô, né, me levou ali até o futebol e ali startou uma coisa muito legal, que foi a parte de competitividade. Então, um exemplo ali, cara, dava uma corrida no campo, era 10 voltas, eu dava 12, 13. Sempre nessa questão de ser melhor para mim mesmo. Então, eu tô tentando linkar, né, desde criança até quem é o João e como nasceu a Ferro em Brasa, porque não tem como não lembrar desse momento, né? E ali depois, cara, eu já comecei a entender, gostei, joguei bola ali até meus 15 anos. E aí eu comecei a sair muito tarde de casa, né, com 16 anos. E nesse período dos 12 até os 16, eu jogava jogo no computador. E o meu computador, ele era muito ruim mesmo ali, ele não rodava aqueles jogos. E aí, para mim poder rodar, eu ficava pesquisando ali no YouTube, né? Já tinha esse contato com o YouTube ali em 2012. E aí eu comecei a entender o que era overclock. O que é overclock? É tipo assim, potencializar ali realmente o computador. Então eu criava já não era nuvem que falava isso, mas criava como se fosse memória virtual dentro do computador para realmente potencializar. Aí eu ficava fazendo limpeza de disco, fazia tudo essas coisas do computador para poder potencializar e poder rodar o jogo. E rodava muito ruim, só que... E aí eu ficava jogando, e aí tem os níveis lá dentro. Então as patentes, eu fui até o máximo que vocês imaginarem das patentes, sempre ali jogando. E meu avô, claro, né, cara, não vai estudar, não vai, né, fazer, não vai fazer mais nada. Só jogando. Mas, cara, era muito novo, né, eu brinquei muito tempo na rua, né, ranquei o tampão, então eu vivi um pouquinho dessa infância também. E na esquina da minha casa tinha o Adão, que chama Adão mesmo. Ele mexia com gado, cavalo, vendia porco, matava porco. Então minha infância também teve esse pé no agro ali. Eu acordava cedo, nem escovava o dente, ia correndo lá pra esquina ver ele matando porco. E era na marretada mesmo, né? Infelizmente ele hoje, né, mudou muito esse processo, mas eu tive esse pé. Então dos 5 anos até ali meus 16 anos foi isso. Foi escola, rua, um pouquinho muito coadão ali andando de charrete, andava de cavalo, e jogo no computador.
E aí, né, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu avô. Meu avô tem um jornal na cidade, né, lá de Oriente. E aí, minha irmã é mais velha, um ano mais velha. Meu avô tinha muita dificuldade com quem montasse o jornal, escrevesse o roteiro ali né, do jornal. Ela colocou minha irmã para estudar, mas não conseguiu evoluir. E aí, por eu ter um pouco mais de facilidade, eu já estava estudando ali com 16 anos, um pouquinho, eu queria fazer no Nishimura mesmo, tem as provas lá que você consegue estudar lá. Então, eu já estava estudando um pouco de redação, estudando um pouquinho ali, para poder prestar esse vestibular ali e poder passar. Então, e com a facilidade do computador, cara, meio que linkava com o que meu avô queria, né? Que era um pouco de computador e um pouco de redação ou coisa do tipo. E aí ele me colocou pra estudar ali. Meu irmão ficou 2 anos estudando, não deu certo. Quando eu entrei, foi na Micropro ainda, que aqui existe ainda aqui em Marília. Eu comecei a estudar a parte no InDesigner, que era... como que fala? De organizar ali a página do organograma, não sei como que fala ali a estrutura técnica para questão de montar o jornal. Então, comecei a estudar isso, com parte aí tinha um pouquinho de criação de site ali, mas, cara, era 6 meses, eu já tinha entendido o que precisava fazer, eu saí do curso, e aí eu cheguei no meu avô e falei, vô, tô pronto para poder montar o jornal. Ele falou, sério? Não, sério. E aí, nesse tempo, eu tava sentando muito tempo perto do cara que montava o jornal, e o cara demorava 3 horas, eu demorei 3 dias para montar o primeiro jornal, mas consegui montar. Então ali já foi uma vitória muito grande. E o que é legal é isso, né? A parte de estudar e executar, estudar e executar. E aí começou a nascer um pouquinho do pé ali de, acho que um pouco de empreendedorismo, essa questão de crescer, de querer evoluir, porque meu avô era comerciante, né? Trabalhava no Jornal da Manhã, vendia os anúncios ali. Então, essa parte de comunicação dele, a parte de venda, eu fui pegando um pouco porque eu estava convivendo com ele. Então, com 17 anos ali, eu montava já o jornal, eu escrevia alguns roteiros, eu entregava jornal, lembrando, né? Então, eu entreguei jornal dos meus 14 até os 16, quando eu cheguei meu avô, que eu não aguentava mais entregar jornal, que era em torno de 1.000 a 2.000 jornais na cidade. Então, eu mesmo entregava. Então, de 16 para 17, aí 17 anos, minha irmã tirou carta, que era um ano mais velha que eu. A gente comprou um carro de A-meio. E eu já tava para tirar a carta também, era 17, entre 18. E na hora que eu completei 18 anos, eu peguei esse carro, usufruí bastante, mas eu capotei esse carro e dei PT no carro. E aí meu avô ali, no momento de dificuldade, não conseguia me ajudar. Minha irmã não ia mais pagar realmente o carro. E eu tive que arrumar um outro emprego. Então eu montava jornal e arrumei esse outro emprego que era meio período. E ali nasceu o primeiro contato com seja e-commerce, Mercado Livre e tudo mais nessa loja que eu entrei. A venda no digital, ali né? começou o pé um pouco da Ferro em Brasa. Venda no digital, né? Isso, que é a venda no digital. Mas machucou? Você tava sozinho? Como é que tava? Conta essa história aí do capotar, velho. Cara, eu tinha bebido umas 3 cervejas, né? Não vou mentir. Só 3. só 3 cervejas, mas na verdade era um ninho, né? Um ninho daquele estilo whey que fala. E entrei na curva a 140 por hora. Foi. Né? Não tem estabilidade nenhuma, mas graças a Deus que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tava sozinho. E tem uma história muito legal que aconteceu nesse evento. Foi que eu tinha um sonzinho, um triozinho atrás do carro. E aí o som continuou depois que eu tava capotado. E aí tem uma música que a gente fala, né? O carro tá batido, mas tá tocando som, uma coisa assim. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas, cara, esse acidente foi um marco de mudança muito grande da minha vida depois dela. Tive um aprendizado muito grande, primeiro com o financeiro, por ser jovem, o primeiro carro, destruindo o sonho às vezes da minha irmã, meu avô não podendo ajudar pelo momento difícil que ele tava vivendo. E ali nasceu, eu falei, cara, e aí? O que eu vou fazer agora com isso? Entendeu? Exato. Ô, João, cara, que legal. É nesses momentos, né, João, que às vezes a gente dá uma brecada na vida, né? Dá uma parada e dá uma refletida, né? Uhum. E só ouvindo um pouco do que você falou, cara, você viu que mistura, você tava no meio de computador, mexendo ali
Na época nem sei se eu poderia falar que era uma tecnologia. É. De repente você pega e aí, né, por observação ali você viu o vizinho ali, né, mexendo com porco ali, já um pouco ali do agro, né? E de repente a sua vida, ela muda, né? Depois desse acidente. Mas, cara, e essa relação aí que teve sua, né, do agro aí ele com o digital, me fala um pouco, isso influenciou também na Ferro em Brasa? Sim, com certeza. Na verdade, a Ferro em Brasa, ela nasce depois desse evento, realmente, do acidente. Ali, claro, é igual eu falo, né? Minha história, ela nasce, mas a parte da minha infância até ali, ela tem muita trajetória no sentido, seja dessa parte competitiva, seja essa parte do Adão, né? Da parte do agro. Então, ali eu vi, ele me levava para fazer as negociações do cavalo, isso. Então, eu entendia um pouco de jogo de cintura, como que era esse acordo entre eles. O pé um pouco no jornal, então eu entregava jornal, depois eu entendia a dor do meu avô, eu fui lá, aprendi a montar o jornal, montei o jornal, tive o contato com o computador e chego naquele estágio ali realmente do acidente. E ali cara, mas como com 18 anos o que eu vou fazer? Mas aí eu olho tudo pra trás e eu entendi como que eu tomei aquela decisão. Eu falei, cara, eu tenho que assumir aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. O dinheiro que eu ganho aqui não vai dar, meu avô não vai conseguir me ajudar pela situação financeira que ele tá. O que eu vou fazer? Vou arrumar mais um emprego. E aí foi aonde eu fui buscar mais um emprego. Um amigo meu indicou, né, a loja Country, que é a loja AJJ, que é uma das maiores lojas aqui da nossa região e a principal de Marília. E aí eles estavam precisando, que é o produto que é hoje a da Ferro em Brasa, que é o principal, precisando alguém que desenvolvesse o marcador, que era fazer o desenho no CorelDRAW. E aí eu era aquela pessoa perfeita para isso, porque eu sabia mexer no CorelDRAW, sabia mexer no Photoshop, e entendia a lógica como que era, e entendia também um pouquinho do público de como comunicar com essa galera, porque eu já andava de calça, de bota, né? Eu gostava desse meio. Detalhe, né? Eu montava em carneiro, então já fui campeão em carneiro no rodeio. Eu montava... Essa eu não sabia, hein, João? Eu montei em mini boi, entendeu? Então eu tive um pouquinho dessa infância no sentido, cara, radical mesmo, né? Vamos fazer um pouquinho de tudo. Boa. E aí eu entrando nessa loja, eu consegui pagar o que aconteceu, né? Que era a parte da minha irmã. Eu trabalhava com meu avô, então eu trabalhava meio período nessa loja e meio período com meu avô, que era montando o jornal e tudo mais. Então, juntou ali, né? E eu consegui assumir. Então, o primeiro problema ali financeiro eu consegui assumir. Já na loja Country, eu entrei para fazer isso, né? Só os marcadores. Porém, eu ficava no andar de cima da loja e embaixo era uma loja Country, tipo, gigantesca, com muito produto. Eles tinham investido mais de R$1 milhão em produtos lá embaixo. E eu gostava muito disso também. Então, vira e mexe, eu ia lá tomar um café, eu já ficava ligado como que o pessoal tava vendendo. Às vezes eu ajudava a vender lá bota ou coisa do tipo. Mas era bem raro, mas eu ajudava. E nisso eu escutei o dono da loja falando, cara, precisamos ir pra internet. Então, em 2016, 15, eu já tava na loja, 16... Começou a surgir um pouquinho, cara, a internet estava um pouco mais forte, não tinha nada de tráfego pago, não tinha nada disso. E eu escutei ele falando que queria montar um site. E eu falei, cara, não sei montar o site, só que aquilo, eu pego uma coisa, eu fico naquilo na minha cabeça, vou tentar fazer. Isso é um pouquinho do meu perfil, a Lanzão sabe aí como que é. E aí eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei tirar foto, meu avô era fotógrafo, né, antes. Eu sabia tirar o fundo, né, porque eu sei mexer no Photoshop. Então eu comecei já tirando foto de todos os produtos, criando pastas para poder depois montar esse site, mas não sabia montar esse site. Só que o cara que antigamente montava o site pro meu avô, que era da Cidade Oriente, ele tinha um site da Cidade Oriente, que era orientesp.com.br. Falei, cara, é ele que eu vou chegar e vou para ele poder me ensinar. Ô, Joãozão, mas quando surgiu essa oportunidade de você ir do digital, veio através, claro, do proprietário da loja, mas aí jogou no teu peito e você, cara, se vira aí com tudo isso daí, ou como é que foi? Foi solicitado, vou primeiro nas fotos, como é que foi? Não, na verdade ele não falou pra mim, eu só escutei. Entendi, então não teve nenhum alinhamento. Não teve nenhum alinhamento. Ele, na verdade, ele falou lá, tipo, abertamente pra alguém lá, não sei se ele falando pro pai dele ou coisa do tipo. Eu só peguei aquilo porque eu tava meio período lá em cima, eu já tava ficando um pouquinho ocioso, então eu falei, cara, eu
Deixa eu desenrolar essa parada aqui. Isso aqui, porque eu sei fazer isso aqui. Aí, no outro dia, eu cheguei nele e falei, Jonathan, vou começar a tirar foto aqui dos produtos, fazer as pastas pra isso. E fui indo. Na verdade, foi desse jeito. Entendi. Só que aí eu comecei a estudar. E aí, onde nasceu essa coisa de ficar estudando sobre o mercado. E aí, eu tive o meu primeiro contato com uma agência, que é daqui de Marília mesmo. E aí, eu fui estudar que era o quê? Sobre tráfego pago. Só que, na verdade, antes disso, voltando um pouquinho, quando eu montei o site, não teve acesso nenhum. Não teve acesso nenhum. Aí teve a dificuldade de montar o site, a gente pegou uma plataforminha que estava pronta lá, eu consegui montar esse primeiro site, só que, cara, não teve acesso nenhum. Por quê? Quem que vai... Não tem visita. Aí entrou a questão dos grupos do Facebook. Cara, não, vai lá, coloca no grupo do Facebook. Cara, mas você precisava realmente de um volume ali para poder ter essas vendas. E aí, no caso, foi aonde eu comecei, opa, pera lá, como que eu trago essa visita para cá? E aí, onde eu tive contato com uma agência, que eu fui ter o meu primeiro contato com tráfego pago em 2016. E aí eu fui entendendo o que era custo por sessão, como que funciona, era muito forte o Google, não tinha muito o Facebook, essa parte de tráfego pago era muito forte o Google, SEO, falava muito de SEO, só que, cara, como que você vende uma ideia dessa para um dono, tipo, de SEO, era muito complicado. É pouco factível, né? Pouco tangível. Não tinha, mas só que eu fiquei baixa maturidade. Né? Só que era tão novo, eu tava estudando tanto, fiquei apaixonado por aquilo, falei, cara, isso aqui é o caminho e tal. Aí eu tinha que vender a ideia pro dono da loja, que tem o filho, e aí tem o pai, que na verdade, ele que bate o martelo final. Cara, eu escrevi eu lembro que eu escrevi umas 2 páginas ali, tipo, o que era tráfego pago, como que funcionava e tudo mais. Foi, cara, tô pronto. E aí tinha lá, eu tenho até uma frase que eu coloquei, eu tô doido pra achar esse caderno, que tava assim, tem coisas que vão estar na internet, tem coisas que não vão existir mais. Era uma coisa assim, eu não sei se era Bill Gates, quem tava falando disso naquela época. E aí eu cheguei, apresentei pro dono, quando eu comecei a falar 2 linhas, ele, não, para. Isso aqui não tem nada a ver, o negócio é que você não tá mandando lá no grupo do Facebook, então você tem que entrar mais em grupos e tudo mais. E ali ele, tipo... Não vai fazer isso. Quebrou um pouquinho o clima. Então, meu contato estava preparado para convencê-la, mas não. Não deu espaço. Eu até entendo, porque, cara, não tinha muita informação. Que se hoje já é difícil, às vezes, conseguir vender essa ideia, imagine isso em 2016, né? Cara, mas que bom, né, João? Que bom que ele não topou. Bom, né? Mas teve um aprendizado muito grande, porque eu voltei para casa, cara, desanimadaço. Falei, cara, né, fiz tudo isso aqui, estudei pra realmente nada, mas eu nunca não parei. Falei, cara, e aí? E agora? Ou não? Aí, por isso que eu falo. Aí você vai vendo um pouquinho do meu perfil. Meu perfil, cara, não, acabou aqui, qual que é o próximo? Foi aonde eu falei, aonde que tá o público? E naquela época, cara, o Mercado Livre tava estourando. E aí eu falei, eu já tinha tudo pronto, né? Todas as fotos, toda a descrição do site, era só jogar pro Mercado Livre. E aí, né, quando ele encerrou essa porta que tráfego pago não vai existir, eu falei, cara, tem que abrir outra porta, que foi a questão do Mercado Livre. E lá dentro do Mercado Livre, a gente colocou, né, todos esses produtos, counters, né, no Mercado Livre, e também colocou o marcador de gado, que é o que eu desenhava. E dentro do Mercado Livre, cara, demorou um pouquinho ali, mas coisa de 1 mês, começou a sair uma venda no mês, uma venda na semana, uma venda no dia, até chegar, sei lá, 20 pedidos por dia. Começou a realmente escalar muito. Por quê? Todo mundo tá lá no Mercado Livre, né? Todo mundo comprando no Mercado Livre. Então, eu entendi que o público tava lá. Então, a gente deixou um pouquinho o site de lado, ficou mais institucional lá, realmente. E o Mercado Livre foi onde a gente começou a colocar um pouquinho de energia. E em quanto tempo isso aí, Joãozão? Do 0 a 20 pedidos do dia aí? Cara, demorou, acredito que foi até um pouquinho rápido, tá? Mas foi uma coisa de 3 a 4 meses. Naquela época. E aí foi muito legal, porque, cara, uma das melhores sensações que eu tenho até hoje é quando você coloca um projeto no ar e tem a primeira venda, tem a primeira realização ali mesmo, foi muito legal. Tanto que a loja hoje é ali onde é, porque justamente o e-commerce, né, ali do Mercado Livre começou a crescer tanto a venda online, que a gente não tinha mais estoque. A gente tentou levar lá para uma outra empresa onde eles têm também, mas ficou ruim de logística. E aí onde
eles estão hoje, né, do lado ali do Shopping Aquários, por conta dessa estrutura, que é essa visão que a gente viu, cara, a internet aqui, a gente vai dominar, tipo assim, a parte country no Mercado Livre. E realmente eles dominaram ali depois dessa estrutura pronta. Que legal, João. Ô, João, a partir desse não, então, você não abaixou a cabeça, mas você ouviu também, né? Então, você foi buscar uma alternativa. Sim. Então, depois que ele comentou, tem os grupos do WhatsApp, tem os grupos do Facebook. Sim. E aí você encontrou o Mercado Livre, que era onde talvez estaria um público, né? Que poderia ser potencial para comprar esse produto. Sim. Aí você mesmo, né? Tirou as fotos, você que estruturou. E aí veio essa satisfação de ter as primeiras vendas, né, João? Ô, João, e aí depois que você sentiu, né? Essas 20 vendas, 20 pedidos dia. Cara, e aí? O que passou na sua cabeça? Cara, é até engraçado, porque eu nunca pensei em ser empreendedor na minha vida. Nunca, nunca. Por mais que eu tinha ali o traço do meu avô, um pouquinho a parte comercial. Mas o meu sonho ali, depois que eu comecei a sentir isso, cara, eu comecei a ter o primeiro contato com dinheiro real, sabe? A venda, tipo, cara, o meu salário ali, já ganhava ali com 19 anos, já cheguei a ganhar 3 mil, mas já era uma realidade um pouco diferente dos meus amigos e tudo mais. Só que eu vendia 80 mil, 50 mil. Então, esses 50 mil, 80 mil começou, abria um pouquinho minha mente. Cara, dá pra fazer, entendeu? E aí eu comecei a estudar cada vez mais. E o que foi muito legal da parte do pessoal da loja é que eles viu essa minha vontade, viu eu executando e eles realmente potencializou. Então, eles me mandavam um curso para São Paulo. Então, eu falava, tem esse curso para estudar, eles iam lá e comprava, investia realmente. E aquilo foi acendendo até o momento que eu falei, cara, qual que era o meu sonho ali, né? Ali com 19 anos. Cara, eu quero vender R$1 milhão aqui na loja e tenho o meu salário de R$10 mil. Esse era o meu sonho dentro da loja. E comecei a escalar. Só que aí, conforme a estrutura foi crescendo, começou a ter ali a parte de gestão e logística. Como que eu vou fazer isso? Aí eu tive meu primeiro contato com RP. Então, eu tinha que fazer toda a parte de conexão dos marketplaces. Então, eu tinha que conectar tudo no mesmo estoque para não ter furo de estoque. Então, eu comecei a ter esse contato muito grande com ferramentas que ajudava a estruturar realmente esse negócio ali, que estava realmente tornando um negócio. Tinha mês que a gente vendia mais na internet do que na loja física. Aconteceu. Então, ele realmente começou a investir. Cara, eu amava aquilo. Eu saía 10 horas da noite, eu tinha um pouquinho de dificuldade de chegar cedo ali, que era 8 horas, eu chegava às 9, mas eu saía 10 da noite às vezes, eu tinha a chave da loja, porque eles realmente acreditavam e eu, na verdade, com sangue nos olhos pra realmente fazer. E acontecendo, né? E acontecendo, e o negócio acontecendo, o negócio crescendo. E aí eu tive o meu primeiro contato para contratar, então precisava contratar. Aí eu fui lá na Micropro, que é onde eu estudei. Tinha um programa lá que tinha o Jovem Aprendiz e tudo mais. Eu fui lá, apliquei uma prova para 30 pessoas. Então, eu tive esse primeiro contato com 19 anos de ir lá e, ver no olhar de um jovem, uma vaga de emprego, poder dar essa vaga de emprego. Então, comecei a ter, dentro da loja, esse contato de crescer o negócio, montar um processo, contratar e lidar com gente. E porque, cara, depois eu já tive uma pessoa para embalar, uma pessoa para fazer gestão disso e daquilo. Então acho que cheguei a ter 2 ou 3 pessoas lá na loja abaixo de mim para tocar isso. Eu tinha total autonomia para tudo. Porém, dentro do Mercado Livre tem um problema muito grande, que é o quê? Cara, depois ele demora para posicionar os anúncios na primeira página, mas depois que você posiciona, cara, não erra, não perde reputação no Mercado Livre e nem deixa faltar estoque, porque senão você vai cair para a próxima página, vai perder ranqueamento lá dentro. E aí começou o primeiro problema. Por quê? Eu tava com tanta vontade de fazer o negócio virar. A gente tava vendendo já 50 mil por mês ali, 50, 80. E eu tinha uma meta pro final do ano de vender 100. E aí, detalhe, essa meta não era deles, era minha. Eu que realmente criava essa meta. Não, eu quero vender 100 mil porque eu sei, porque o negócio tava acontecendo, eu sei o que precisava. E aí chegou no estágio que precisava de estoque. Só precisava realmente de estoque para poder avançar e chegar nessa meta do final do mês. Porque quando faltava estoque, eu perdi o posicionamento e as minhas vendas depois voltava muito devagar. E aí eu cheguei no dono da loja, né? Só que era um investimento muito alto. Eles tinham investido na loja, eles já tinham muito estoque lá. Como que eu vou... E aí começa o primeiro problema, na verdade, de todo o negócio, que é a questão de fluxo de caixa. Parte de estoque, principalmente. Como que você está vendendo 100
Um exemplo, você compra às vezes à vista ali os 100 mil, depois se você vai vender, às vezes vai receber depois de 30 ou 60 dias aquele dinheiro, só que você tá com uma loja com 1 milhão de estoque, você tem que vender aquilo para poder entrar no caixa. Como que você vai tomar essa ação? Chega um moleque de 19 anos lá e fala, ó, você tem que comprar 100 mil aqui desse produto, porque senão eu não vou vender mês que vem. Aí o cara, ele vai realmente segurar, né? Ele vai realmente segurar, e aí foi o que ele fez, ele falou, ó, no caso, João, faz essa parte aqui que você tem que fazer, que a estrutura estava crescendo tanto que eu tinha que fazer realmente toda a parte de conexão do sistema todo, e depois a gente vê isso aqui. E aí eu fiquei 6 meses montando toda essa estrutura. 6 meses. 6 meses montando toda essa estrutura. Olha que louco, né? Você demorou às vezes 4, 5 meses para poder crescer o negócio, mas 6 meses para montar tipo, toda uma estrutura completa de gestão de estoque, conectando de financeiro, RP, conectando com o Mercado RP, Livre. com o Mercado Livre e tudo mais. E aí, quando passou esses 6 meses, eu cheguei nele. E aí, agora? E aí, infelizmente, né, não sei se não tinha caixa, acho que já estava investindo demais, o retorno às vezes não estava. Eu não tinha tanto contato com o financeiro deles. Né? Eu apresentava ali alguns números, mas não tinha contato como que estava o caixa e tudo mais. Mas não sei o que foi. Falei, João, não dá e Não tudo vamos mais. crescer. Não vamos crescer mais. Não tem o que fazer, tem que vender isso aqui que está aqui. Tá? Vamos colocar. Só que aquilo, cara, me desanimou muito, porque eu tava na garra querendo, e aí acendeu um estalo, falei, cara, pra mim não é dessa forma. Pra mim não é dessa forma. E eu levei um pouquinho desse perfil até hoje, depois eu vou contar pra vocês, que é esse perfil, cara, de arriscar mesmo, entendeu? E aí quando chegou nessa parte, eu falei, eu juro, ele falou no outro dia eu já tava pedindo demissão, tipo, querendo realmente sair. E aí foi engraçado que tem um momento bem legal que eu lembro, que nisso eu chegava com meus avós, vendemos 80 mil, isso aqui, meu avô lá ganhando, sei lá, 3 mil, 4 mil, você chegar a 80 mil é uma realidade muito diferente. Mas e eles viam que realmente eu tava fazendo o negócio acontecer e acreditavam em mim. E aí eu cheguei e falei pro meu avô, tô querendo sair. Nisso eu já tava ganhando 3,5. Mas pra 19 anos, cara, eu tava ótimo, né? Conseguia viver ali, né? Não tinha conta, né? Pra pagar dentro de casa. E eu cheguei e falei, vou sair. E eu achando que eles iam falar, tá louco? Tá, não, apoiou. Cara, foi a única palavra. Se você acha que é isso mesmo, a gente tá com você. Mete couro. Ô, João, o que você viu diferente, cara, do digital pro físico? Cara, a parte digital, ela é muita questão de posicionamento e como as pessoas enxergam, entendeu? Só que tem duas partes do digital. Se você olhar para Mercado Livre e olhar para um e-commerce, uma marca sua, é totalmente diferente a esse posicionamento. Mercado Livre, a galera compra do Mercado Livre, não tá comprando lá da Ferrembras, não tá comprando o João, ele tá comprando o Mercado Livre pela facilidade do full, pela facilidade da entrega, pela questão de estorno e a segurança. Agora, quando você vem para sua marca, que é o seu e-commerce, ele tá comprando da Ferrembras. Ele tá olhando para outras marcas que tá aparecendo para ele e falou, essa aqui é a mais confiável, é dessa galera que eu vou comprar. Então, vamos falar de físico e digital para marca própria. O Mercado Livre a gente vai tirar do lado porque compra do Mercado Livre. Para marca própria, cara, falar bem a verdade para você, para mim é a mesma coisa, a parte física e digital, porém o digital ele tem um pouco a dificuldade que é a distância. E aí, como que você vai conectar com o seu cliente como se ele estivesse da sua frente, como se ele estivesse no físico? Experiência, né? Experiência. E é aí onde entra a parte de experiência do cliente, onde tem essa parte de relacionamento, e aí você percebe que as marcas que estão mais crescendo é quando tem a cara do dono, quando tem esse contato mais próximo com a marca, essas são as marcas. Então, a galera física, elas estão tentando buscar essa conexão no digital. E aí, quando você fala de digital, você fala de escala. E quando você fala de escala, você não consegue ter esse contato físico. Esse contato como é o físico. Então, eu só separo um pouco disso, a parte física e digital, mas hoje eu tento levar como se fosse a mesma coisa. Tentando criar essa conexão como se fosse ali falando frente a frente com o meu público. Ô, João, e naquele momento, cara, o que te chamou a atenção digital? Depois desse bate-papo aí com o seu... Cara... Foi muito engraçado que isso era em 2019, eu acredito. Quando começou a pandemia? 20? 20. Então, ali em 2019, foi quando eu saí da empresa.
Né, eu saí, ó, pra você ver que louco. Mesmo eu tendo todo esse sucesso que aconteceu ali dentro da loja, cara, eu saí no outro dia, eu entreguei currículo na Jato, pedi pra um amigo meu ir lá e mandar o currículo, porque eu falei, cara, eu vou sair daqui, eu fiz minha conta, eu tenho meu seguro-desemprego de 5 meses, eu tenho 3 mil de acerto, eu preciso trabalhar. E eu não pensava em construir negócio, por isso que eu falo, nunca pensei em ser empreendedor. E aí, eu peguei, mandei currículo na Jato, só que aí começou a parte de infoproduto em 2019. Aí eu comecei a fazer umas contas. Cara, se eu vender X produto aqui, eu vou ter R$20 de comissão. Eu fiz uma soma lá que eu ia ganhar 2 mil por mês vendendo infoproduto. Aí eu montei toda a cópia. Olha pra você ver que engraçado. Em 2019 eu já tava vendo sobre isso. Então por isso que eu tava falando off aqui sobre, né, o Caio Carneiro, todo esse que a gente chama... não sei se é a palavra guru, né, no caso de hoje em dia. Eu já tive contato lá atrás. E no contato na empresa... Na JJ, eu comecei a estudar sobre Mente Milionária, né, o livro Mente Milionária, sobre Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, eu já estava estudando e preparando a minha mente para isso. E o digital, ele basicamente ele vai te trazer escala. Então, como que eu vou conectar isso? O que acendeu? Eu percebi que o digital ele tem um poder de escala absurdo. Ele até é perigoso, na verdade, se você não tiver um processo, tiver uma visão, tiver estoque. Só que quando eu saio da loja, eu não penso em ir pro digital. Olha que louco. Eu já tive todo esse contato, não penso em ir pro digital. Por quê? A realidade é diferente, meu amigo. Eu tenho que trabalhar e tudo mais. Porém, eu sentei, conversei com o Lucas, né, que hoje é sócio de vocês também lá. Falei, cara, é isso, o que você acha? Falei, cara, o que você sabe fazer? Ele só fez essa pergunta, o que você sabe fazer? Falei, cara, eu sei escalar dentro do Mercado Livre. Eu sabia mesmo, tinha muita ferramenta, tinha estudado bastante. E eu saí dali da nossa conversa e comecei a montar ali algum projeto que eu ia fazer. E aí eu cheguei na conclusão que eu ia prestar serviço, que era escalar algumas lojas. Então, nisso eu saí, peguei três lojas, chegava lá, o Ian vende esse copo aqui. Falei, Ian, e ele já vendia no Mercado Livre. Então, falando digital, ele já vendia no Mercado Livre, eu chegava lá e falava, ó, a partir daqui, eu vou escalar o seu negócio, e eu tenho uma porcentagem desse dinheiro novo aqui, dessa escala. E eu tinha 5%. Só que nisso, cara, eu lembrei de mais uma coisa. Eu lembrei dos marcadores de gado que eu vendia na JJ, né, na loja. Aí eu lembrei e falei, cara, tinha muita procura, não tinha concorrência, eu vou colocar aqui também. Aí eu fui atrás, em Garça, que é onde é a nossa produção hoje. Lá todo lugar de marca do Brasil, a maioria sai de lá. Porque lá foi a primeira marca do Brasil, que é a Rei do Gado, saiu de lá. Então eu fui atrás de todas essas empresas, mas, cara, como um moleque novo, você tá falando bobagem de internet, né? Não tem nada a ver com o que você vai falar. Eu já vinha nessa... Cara, eu consigo escalar, consigo fazer o negócio acontecer. E achei um cara que acreditou nessa maluquice minha ali na hora. E a gente colocou também. Então, nisso, eu tinha prestado serviço para algumas lojas e tinha a minha loja também dentro do Mercado Livre. E, cara, aí foi uma loucura, porque o Mercado Livre, depois que você posiciona, como eu falei, ele começa a escalar muito grande. E aí começou a pingar as primeiras vendas e, cara, depois dessa dopamina de venda minha, caindo dinheiro, vendo o dinheiro cair, conseguindo me posicionar, falei, cara, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Achei o que eu quero fazer. Que legal, cara. Cara, então surgiu aí a Fé em Brasa. Surgiu. Então, na verdade, depois dessa experiência toda, você entendeu que você tinha essa capacidade de fazer vendas dentro do Mercado Livre, você conseguia escalar lá dentro, você aprendeu, né, como fazer, e entendeu que é uma puta oportunidade, era um puta de um canal onde estavam muitas pessoas comprando. Gente. E tava crescendo, né? E tava em uma crescente gigantesca, né, Mercado Livre nessa época. Ô, João, e aí, cara, essas pessoas, como é que você conseguiu convencer elas, cara, que você tinha capacidade de vender? Como é que foi isso? Porque até então, se contar uma história e o cara acreditar e apostar em você, né, acho que tem ainda um caminho um pouco longo, né? Sim, né? Muito longo e, na verdade, eu já ia preparado para isso. E isso eu uso até hoje no meu time comercial. Eu falo, cara, você já sabe qual que vai ser a possível objeção do cliente. Você já tem que ir preparado com essas respostas. E eu já ia preparado com esses caras. Alguns que não acreditavam, eu já ia meio que uma contraproposta no sentido. Olha para você ver. Tinha alguns lá que eu falava, ó, seguinte, então eu não vou escalar para você, eu vou vender o seu produto na minha conta. Aí o cara já fala, mas pera lá.
Tipo, vai ser concorrente comigo mesmo? Aí eu já ia já preparado que ele ia falar isso. Fala, eu mesmo vou vender o seu produto do meu, só que quando eu vender, eu quero que você despache aqui pra mim. E detalhe, um exemplo, esse copo aqui, eu sei que você vende a R$20 no Mercado Livre, eu sei que você paga 12% e mais o frete, e o seu custo é R$1. Só que eu não quero que você me passe R$1 nem 5. Eu quero que você me passe esse produto, o preço que você vende no Mercado Livre, que é R$10 que eu falei, né? Eu chegava, que é o preço que ele fala, mas não, mas não faz. Não, o cara fala assim, não, isso aqui não faz sentido. Como que você vai vender? Porque eu tinha que colocar mais, né? O cara já vendia 10, eu ia vender, sei lá, 20? Como? E aí eu chegava, então, mas aí é exatamente o que eu vendo, é o que eu sei fazer. Aí o cara não conseguia falar não. Por quê? Eu ia pagar R$10 dele enquanto ele tava recebendo ali no final 5, e ele ia receber 10. E aí eu já chegava com essa contraproposta, eles não tinha como falar não. Quando eu fui vender a ideia das marcas, do cara produzir pra mim, a primeira coisa que eu sentei e falei pra ele, falou, seguinte, a única dificuldade, você não pode deixar, um exemplo, você tem capacidade de crescimento, tem capacidade de produção disso? Na verdade, as grandes empresas porque era o pessoal bem antigo, já era 60 anos de empresa, 50 anos de empresa. Esse cara mais novo que está com a gente até hoje, era novo, ele nem tinha capacidade de produção, nem tava, mas ele acreditou, vamos junto. E porque eu tava tão empolgado, eu tinha tanto já, tipo, um pouquinho dessa parte do meu avô, de comerciante, de vender a ideia, de já preparado com a quebra de objeção, de ir lá fazer, executar. Se o cara não fazia, eu ia lá, pegava, eu mesmo aprendia e fazia. E era essa forma que eu vendia a minha ideia. E muitos que acreditaram nisso estão com a gente até hoje, e eu tenho essa parte de gratidão muito grande. Então, foi um pouquinho disso a distância de conseguir fazer as outras pessoas acreditar no projeto, que realmente, né, deu sucesso no final. A segurança que tinha o seu antigo patrão, né? Com relação a como eu vou vender, né? Tudo isso, ou quanto que eu preciso colocar, né? De estoque. No digital, você conseguia ter essa previsibilidade? Como é que era isso, cara? O que te deixava mais seguro também, né? Com relação a essa parte de compra? Cara, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha aprendido ali de como fazer essa construção dentro do sistema, que era jogar dentro de um RP, fazer esse controle muito claro. Dentro do Mercado Livre, ele não tem uma escala muito grande igual o e-commerce. O e-commerce, um exemplo. Você faz um anúncio no tráfego pago, pode ser que aquele anúncio dê muito, muito certo, chega muito lead, e você pode acabar perdendo um pouco, às vezes, até o controle um pouco disso. A Black é um exemplo muito grande disso, né? Porém, dentro do Mercado Livre, a crescente não é, né, nessa mesma curva. Então, eu realmente controlava esse estoque através do RP. Eu seguia aquele processo olhando diariamente. Então, eu não tive um pouco de dificuldade na parte de controle de estoque ou coisa do tipo. Eu tive dificuldade na parte financeira, que acho que é o problema que a gente tem em todas as empresas realmente, né? Que é a parte controle financeiro. João, você começou vendendo no Mercado Livre, e como é que surgiu a ideia de você ter o seu site próprio e aí surgiu então a Ferro em Brasa, né? Acredito que foi a partir daí, né? E também me fala depois sobre o nome, cara. Tô curioso pra saber o porquê de Ferro em Brasa. Boa. Cara, tem um alanzão nessa aí também. É muito doido, nem eu sei, mas vamos lá. A questão do Mercado Livre, como eu comecei a fazer, prestar serviço para essas lojas, eu comecei, como eu falei, a vender o marcador também lá dentro da minha loja. E aí, começou vendendo muito bem e tudo mais. Só que, para mim ir pro meu site próprio, começou a ter uma dor aqui dentro do Mercado Livre, prestando serviço para essa galera. Que era o quê? Eu ia lá, eu estruturava, montava o RP, controlava o estoque. Eu mesmo ia lá, às vezes colava a etiqueta. Eu mesmo ia lá na loja do cara e mexia então ninguém mexia a não ser eu. E eu ia lá mesmo. Porém, começou a mesma dor que aconteceu na loja, né, na loja Country, que era o quê? Cara, estoque. Porque, às vezes, pra você ter uma noção, uma das lojas que eu entrei prestando serviço também era Country. Quando eu saí dessa loja, uma loja Country veio e falou, cara, tô aqui montando a loja pra minha filha e pra minha mulher, e o que você precisa? O cara já plantava, né, mexia com agronegócio, então ele tava montando a loja realmente ali pra filha e pra mulher. E, cara, eu sabia todos os produtos que já eram escalados, que eu tinha escalado dentro do Mercado Livre. E ele pegou lá e falou, o que você precisa? Eu falei, preciso disso. Cara, se eu não me engano, deu 150 mil. Ele, colocou.
Beleza. Isso naquela época, né? Naquela época. 150 mil Cara, era mais dinheiro do que hoje. Um dos maiores aprendizados que eu tive nisso era que, cara, acho que eu tô conseguindo passar um pouquinho de confiança, porque como o cara acredita assim, entendeu? Isso foi muito legal. Só que aí, conforme foi indo em 6 meses, a gente conseguiu posicionar nas primeiras páginas, foi indo muito bem e tudo mais, só que começou o primeiro problema, que sempre vai ser estoque e caixa. Então, a galera, isso não é a gestão só do e-commerce, não é um problema só no agronegócio, a parte financeira. Isso é em tudo, que é a parte... Qualquer negócio, né? É qualquer negócio. Que é o quê? Cara, eu tô... comprando isso aqui, quando eu vou ter retorno, não tinha esse controle. E aí, imagina, você colocar 150, no outro mês mais 50, no outro mais 50, negócio... Por exemplo, eu tinha que vender 100 mil reais, eu já estava vendendo 100 mil reais nessa loja, para sobrar, às vezes, 10 mil reais. Então, a margem era muito curta. Sem contar o giro do estoque. Que aí entra em fluxo de caixa. E o cara que não tinha noção de fluxo de caixa, então... Aí eu comecei a sentir, eu ia lá trabalhar, querendo, e o cara, tipo... Quando ia pagar minha comissão, o cara... Eu ia, não sei o que... Aí todos começou, tipo, sair. Falei, cara... E é um desafio comum do e-commerce, né? Pô, começa a vender, eu preciso não é só aumentar investimento em ads, eu preciso aumentar investimento em fundo de estoque, eu preciso continuar reinvestindo, além de repor, eu preciso reinvestir, aumentar meu estoque. E controlar. Exato. É um mercado muito dinâmico, né? E aí, realmente, se o cara não tem essa facilidade, né, de ter essa gestão, essa eficiência de compra, ele consegue quebrar mais rápido, né? Sim, Porque- Clareza, né? A maturidade de entender que, cara, eu preciso aumentar em proporção aqui. E como é exponencial, né? O digital. Imagino que naquela época ainda era mais ainda. Não, né? era mais ainda, Mais porque... ainda. E isso já tava com o pé na pandemia, né? Já começou a pandemia. Então, a galera, tudo tava na internet. Tudo pro digital. Já tava indo pro digital. Só que, cara, imagine, eu também não tinha tanta experiência com isso, fluxo de caixa. Eu fui ter, aprender sobre DRE, sobre balanço, essas coisas depois de muito tempo. Só que eu ia lá e entregava, eu escalava, eu dava um relatório financeiro ali básico, ó, isso aqui teve a margem, isso aqui, e beleza. Só que aí a maioria começou a ter a mesma dor, e eu falei, cara, tô aqui trabalhando pro cara, e o cara, a mesma coisa, não tá querendo. E aí eu comecei a desligar. Sabe como eu desliguei dessas lojas? Primeiro, porque meu negócio, o meu Mercado Livre, a minha conta tava escalando muito bem já, com os marcadores de gado. Eu cheguei nessas lojas e falei, meu amigo, é o seguinte, eu tinha 5%, eu poderia ter 5% até hoje se eu quisesse. Eu cheguei e falei, ó, é o seguinte, preciso, né, eu vou focar no meu negócio e tudo mais, mas... quem que você quer que eu ensino aqui? Eu ia lá, ensinava o cara a fazer toda a operação e tudo mais, e desligava, não tinha que me pagar nada, eu só queria desligar. Porque aquilo tava me consumindo muita energia, eu queria sair daqueles negócios. Lá tava, vou sair, e aí eu comecei a focar no meu negócio. E o marcador começou a vender cada vez mais dentro do Mercado Livre, Mas também tinha essa questão da margem, e eu tava sentindo também que não tava tendo essa recompra, o cliente não comprava, o Alanzão já tava... acho que eu tava estudando ali acho que 6 em 7, né? Como que chama o curso? Na época era o Érico Rocha, né? O Érico Rocha. Como que é? Rocha. Forma de lançamento. Então eu tava trocando um pouco de informação com eles e tal. Eu não lembro quando surgiu ali exatamente. Cara, eu vou pro site, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi um pezinho ali, um pouquinho do Alan. E a gente decide montar. Acho que foi isso mesmo. O Alan meio que vendeu um pouco a ideia no sentido, cara, que você tem mais margem. Foi o primeiro contato que eu tive com brand. Nunca sabia, nem sabia, tinha escutado essa palavra. Brand, isso e tal, aquele jeitão do Alan. Tá, e o nome? E aí é onde chega a questão, como que surgiu o Ferrinbras? Cara, não sei te dizer, mas foi o Alanzão que chegamos. Mas, e tem um conceito por trás, que o quê? Antigamente, as marcas eram feitas de ferro. Hoje é marca em aço inox, né? 304, que absorve mais e tudo mais. Só que era ferro antigamente. E aí, era feito de ferro e era esquentado na brasa. Não tinha fogareiro, não tinha nada, era na brasa. Então, meio que por isso, acho que surgiu ali o ferro em brasa, que era feito no ferro e a questão da brasa. E ali nasceu o site. Criamos a logo da Ferro em Brasa e a gente começou esse desafio que é gigantesco até hoje aí, que é a marca própria, o e-commerce e a escala, né? Que legal, cara. Os meninos têm qualidade, bom gosto, hein? Porque eu não tava nessa época, né, na Rockfly. Eu cheguei em 2023. Isso. Você tá falando de 2020, né? 2020. Então, se a sugestão já era, né, do Alan, do time ali da Rockfly, sim. Que eu acredito que era só você e mais um, mais dois ali, né? Era só mato, né? Era só mato na época. Cara, o nome é muito sugestivo, achei muito legal mesmo. Muito top. E aí, se a gente olha pra logomarca, ela
tá atualizada, né, cara? Sim. A gente olha pra ela, é uma logomarca muito bonita, cara. Sim. Parabéns, você já tinha uma visão de longo prazo. Sim, exatamente. Show de bola. Cara, é isso, João. Cara, a gente entende, então, que o Mercado Livre, ele tem essa exponencialidade, né? E aí você pega, abre sua loja própria, né? Por sugestão aí do pessoal da Rockfly, do Alan. Cara, como é que era esse desafio, cara, da marca própria, da loja própria? Porque eu entendo que no Mercado Livre lá já tem pessoas comprando, né? Já Sim. tem pessoas dispostas a comprar, elas já estão lá dentro porque elas têm interesse em algo, né? Agora, cara, como é que você apareceu para esse público aí, ainda mais do agronegócio, né? Quando a gente pensa na galera do agronegócio, né, da pecuária, o pecuarista ali, parece que eles são mais, esquece, não São estão com o celular na chucrão, mão, Mais, né? mais, mais rústico, né? É rusticão. Mais rústico. Total. Hoje. Ainda mais naquela época, cara, assim, celular na mão. Bem desligado com tecnologia, né? E aí, como é que era isso, cara? Era os próprios pecuaristas que compravam? Me fala um pouco, porque eu tenho essa curiosidade, tá? De saber dessa época. Hoje eu sei como funciona, né? Sim. Mas naquela época, como é que era isso? Cara, como é que e você aí- descobriu, achou esse público aí? Por isso que eu falo que um pouquinho também dessa crescente ali quando a gente decidiu montar a marca própria, ela veio um pouquinho o meu contato um pouco com o computador. Então eu já editava vídeo, eu tinha um pouquinho essa parte de facilidade de edição, de vídeo, ter essa noção de foto. Então isso ajudou bastante. Porém, a questão de tráfego pago, eu não tinha contato nenhum. Era o pessoal da Rock mesmo. Claro que o negócio ali não é só a base de tráfego pago, mas a demanda surge a partir dali. Então, a gente foi junto ali, realmente aprendendo como que funcionava a questão de campanhas e tudo mais. E teve também uma coisa muito não boa, né? Que o momento foi terrível, né? Que a gente passou. Acho que foi um dos piores momentos para muita gente, principalmente pra gente, pra família. O medo que é a pandemia, que era uma questão que todo mundo tava no celular, tava na internet, tava comprando. Então, a crescente da marca própria, ela teve essa alavanca. E aí, isso nos permitiu aprender muito com isso, com margem um pouco mais para erro, tava um pouco mais fácil de entender. Então a gente meio que foi aprendendo, por exemplo, saiu de 0, né, pro, sei lá, 3 meses, 30, 60 mil, em 6 meses a gente tava vendendo 80 mil, cara, e era uma coisa totalmente fora da realidade. E detalhe, com uma margem muito diferente do Mercado Livre. Quando a gente vinha de Mercado Livre, a gente falava de uma margem de 5 a 10%. Quando a gente fala de marca própria, a gente já pode falar 20, 30, 40, e eu tinha uma margem muito grande que ainda não tinha tanta concorrência. Então a gente foi aprendendo junto, foi entendendo o que potencializar. Cara, criativo potencializa. Então vamos lá, eu ia lá, tinha caixa, potencializava. A parte de personalização, vamos lá, e aí eu entendi a parte de time comercial que a gente pode aprofundar, que isso é o que eu faço até hoje, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem dentro do nosso negócio por ser personalizado. Então a gente foi pegando um pouquinho de cada coisa e potencializando. Só que quando a gente chega nessa potência ali que você acha que é máxima, começa a surgir as dores, cara. E aí, seja, mais uma vez, seja, sei lá, financeiro, pessoas, processo, que a marca pessoal, ela tem um pouquinho desse risco. Lá no Mercado Livre, você não vendeu, beleza, você só paga a comissão. Ali você teve todo o investimento, teve toda uma estrutura para chegar naquele resultado, e se não acontecer, né, tem um problema muito grande acontecendo. Mas, graças a Deus, a gente manteve ali uma crescente muito grande, né, Alan? Com certeza, com certeza. Eu lembro da primeira planilha que a gente sentou junto, a gente fez junto. Primeiro DRE, não sei se foi o seu primeiro. Não, com certeza. O meu primeiro contato com o financeiro, com certeza, foi do Alan. Muita gente pergunta, o que você fez faculdade? Cara, na verdade, eu estudava tudo que eu precisava no momento. Precisava aprender sobre brand, estudava brand. A questão de criativo, estudava criativo. Tráfego pago básico, ROAS, a questão de olhar dashboard, eu estudava. Financeiro, estudava. Então, foi um pouquinho ali. De cada coisa. E toda vez que eu dava uma dor de barriga, eu não conseguia entender, eu corria pro Alanzão. Alanzão, né, com a experiência não só de negócio, mas como de pessoa, me ajudou muito. Com certeza, foi muito bom. Muito bom. Conheço o Alan. Vivo com ele na prática. Dá na mão dele que ele desenrola. Exatamente. Cara, legal. Ô, João, nessa época, então, você vendia dentro do seu site próprio somente o marcador de gado? O nosso forte até hoje é o marcador, porém eu já sempre ficava pensando na próxima, e isso foi uma dificuldade muito grande nesses quase 5 anos aí de empresa, que foi o que eu
toda vez que eu estruturava, sei lá, um lançamento de produto, eu não tirava o máximo daquele produto e já ia pro próximo. Mas sempre foi o marcador. Por quê? Hoje, a gente cria a identificação da propriedade do pecuarista ali. Então, a gente pega, um exemplo, o meu nome é João Rodrigues, eu pego um exemplo, vou colocar as letras JR, eu crio aquela identidade visual dele no marcador, que é onde ele vai fazer a marcação, a identificação, e a partir daquilo ali, é meio que tipo a identidade que ele vai levar pelo resto ali da vida dele. Tem marcas que hoje vêm do bisavô, então é um produto passado de geração em geração. Tanto que o nosso slogan é Ferro em Braço, uma marca eternizada na história. Porque realmente ali, às vezes, é a primeira marca do cara e ele vai passar pro filho, pro neto. Então isso é muito legal. E eu pegando um pouquinho dessa história, porque a gente vende isso, né? Eu comecei, falei, cara, esse cara ele quer colocar essa marca, seja numa fivela, quer colocar essa marca num canivete, quer colocar essa marca estampada em outros produtos. Então, eu comecei a criar nova linha de produto, que é onde é a parte de brindes, né? Então a gente faz a miniatura do marcador dele em chaveiro. Eu vou criando produtos a partir daquele principal. Claro que tem outros produtos como o jogo de número, que é para a parte de identificação individual do animal, mas o nosso forte é essa parte da identidade dele mesmo, da marca dele, e estampar e colocar em outros produtos. Então hoje a gente tem, né, em torno aí de, sei lá, uns 40 produtos dentro do portfólio. Cara, que legal. Ô, João, você comentou então que essas logomarcas, elas são personalizadas, né? Uhum. Aí, só voltando um pouco lá na sua história, você mexia com CorelDRAW, então você já tinha essa facilidade aí de fazer essa personalização na loja que você trabalhou, também lá na loja física, né? Ô, João, cara, agora me fala uma coisa. Cara, como é que é vender isso dentro do seu site com a necessidade da personalização? Cara. Como é que você enfrentou esse desafio? Porque... E juntando com a barreira do Nossa, do pecuarista, do né? pecuarista. Isso. Juntando com essa barreira, com certeza. Eu costumo brincar, né? Que o meu sonho era montar um e-commerce que o cara só entrasse lá e comprava. Tipo assim, como se fosse roupa, né? Não tivesse tanta variação. Porque o meu negócio é muito complexo. Primeiro, pela barreira do agro, muita gente nunca comprou pela internet. Tem muito cliente até hoje que nunca comprou pela internet e tá fazendo a primeira compra. Como que eu passo essa segurança? Eu tenho essa barreira, eu tenho a barreira da personalização, porque eu preciso criar essa identificação, ele aprovar, e eu tenho minha barreira da produção, que é um produto personalizado, não, entendeu? E mais a logística, como que você faz? Opa, o sistema já acontecia muito, o cara comprava um marcador, comprava mais 5 outros produtos, como que você faz toda essa logística? Porque às vezes a produção é num lugar, o outro é no outro, aqui, como que você faz toda essa logística? Então, o meu negócio é muito complexo na parte do processo. Mas o que eu fiz? Fui juntando a bagagem. Cara, processo. Então é muito legal que desde quando eu tinha um funcionário só, que era minha irmã e meu avô, que fazia os marcadores, desenhava, eu tinha uma planilha lá, ó, você fez tal coisa? Tica aqui. Fez tal coisa? Tica aqui. Então, o tempo todo eu fui criando processos para ter o controle e não pular aquilo. E aí, a partir disso, quando o meu negócio, por ser personalizado, eu tenho esse contato humanizado dentro do WhatsApp. Então, eu consigo ter esse contato do começo ao fim com o cliente. Então, eu quebro um pouco a barreira através dessa conversa ali no WhatsApp. E aí, depois eu tenho mais a produção. Então, eu tenho que ter uma mensagem, uma ligação, alguma coisa que traz essa segurança pro cara. Essa continuidade, né? Essa continuidade. Só que, quando o negócio foi crescendo, então quando vendia 50 era uma coisa, 100 mil era uma coisa, 200 era uma coisa, hoje, né, ali em torno de 400, 450 mil por mês, cara, o negócio, tipo, ramificou demais. Mas o que facilitou também? Toda a minha facilidade com tecnologia que eu tinha na minha infância. Então, eu fui pegando as melhores ferramentas, time comercial, cara, aí cheguei ao CRM. O que é CRM? Cara, isso aqui eu consigo estruturar, saber que esse cliente, o Ian, ele tem tantos anos, ele mexe com tal raça de animal, ele tem tantas cabeças de gado. Então, eu consigo fazer esse funil ali dentro do CRM e conseguir saber que estágio o Ian tá da negociação, esquentar um exemplo que às vezes esfria, por ser personalizado, acontece muito, né? Eu tô lá, te mandei agora o layout. Simplesmente, às vezes, eu quer ficar trocando o tempo todo. Tá, mas eu preciso atingir um resultado no final do mês. Como que você faz isso? E aí começa a entrar todas as técnicas que o e-commerce, o negócio digital faz, que é SLA, que é o quê? O tempo de fechamento. Aí começa a desdobrar essa parte de... como fala?
realmente ter os indicadores. Começa a ter indicador para tudo. Taxa de conversão do vendedor, tempo de resposta, o SLA. De Cara, venda. aí você vai ramificando. Então, a dificuldade nossa não é só essas barreiras que a gente conseguiu entender. A gente entendeu como que eu comunico com a minha persona, com o meu cliente. O meu negócio está dentro da empresa. Porque... para mim escalar tudo isso, eu tenho muito processo aqui internamente. Como que eu tenho controle, como que eu atingo realmente essa projeção, esse resultado aqui. E aí, o tráfego pago, eu tenho... o nosso negócio hoje, ele gira em torno, né, desse investimento no tráfego pago, onde a Rock da aquisição do cliente, onde a Rock consegue nos ajudar, entendeu muito, né, por toda essa bagagem junto, entendeu também qual que esse criativo, isso aqui comunica com esse cliente do João. E aí, cara, a gente pode ficar falando até amanhã, porque o processo é muito grande, primeiro pela barreira, depois pelo processo, que acho que a dificuldade de todas as empresas, que é controlar, realmente, ter uma gestão eficiente, né? Ô, João, quando você fala dessa barreira, cara, assim, qual que é a principal barreira do pecuarista para ele comprar, por exemplo, o seu produto? Cara, primeiro é a confiança. Isso acho que a gente faz muito bem, que o que faz o pecuarista acreditar na gente é os vídeos que a gente faz, que é o quê? Mostrando a realidade, mostrando que tem uma empresa por trás, tem pessoas, tem uma história, tem um propósito. Então isso, a primeira barreira é vender essa ideia. Então ele chega pra gente no WhatsApp. Segundo, o cara tipo, nunca teve contato. Nunca comprou pela internet. E aí, antigamente, a gente levava esse cara para ir lá no nosso site e ele mesmo finalizar a compra. O que eu fiz? Cara, eu tenho que tirar isso aqui. Porque quando eu levo esse cara... É uma barreira. É uma barreira. Uma quebra. Eu tinha essa quebra e o que eu fazia? Não, vem aqui no WhatsApp, eu mesmo finalizo a compra para você. Então, hoje, 10 ou 20% é feito direto lá no site. O restante, né, ali, é tudo dentro do nosso WhatsApp. Então, eu fui criando facilidades desse cara comprar. Ó, para você ter uma noção do que acontecia muito e a gente instruir ali o cliente. Às vezes o cliente, tipo, mandava foto do cartão de crédito. Ó, pra você ver a inocência do nosso público. Falei, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, cair na mão errada, tal, apaga isso aqui, não manda. Entendeu? Tipo, então eu fui criando facilidades para que ele realmente compre. E depois que esse cara compra, cara, ele sempre volta. Primeiro, seja ali vendo mais uma vez a gente aparecendo para ele, então o tempo todo eu tô aparecendo, seja de confiar no nosso processo, confiar na nossa comunicação ali internamente e o produto chegar na mão dele. Então eu quebrei essa barreira, trazendo essa facilidade e essa personalização. Só que muitas empresas não conseguem fazer isso porque essa personalização ela demanda muita mão de obra e muito processo. Entendeu? Então, eu vejo que a parte do agro ele tem um pouco de dificuldade de como humanizar o contato com o público, entendeu? Eu acredito que você conseguiu fazer isso, então, né? Através do WhatsApp, né? Trazendo alguém ali para conversar. Hoje deve ter um processo um pouco mais, talvez, robotizado no início para você ganhar mais escala, mais velocidade, né? Mas, cara, eu ainda tenho uma dúvida, né? Vamos dizer assim. Como é que você conseguiu, de verdade, despertar interesse, né, nesse público que, normalmente, acho que... Como é que ele era impactado pelos anúncios? Pelos anúncios. Pelos anúncios. Pelos anúncios. Na maioria. A maioria. Hoje, quantos por cento você investe em tráfego pago ali? Cara, hoje ainda, acredito que é uns 80% de tráfego pago. 80% de tráfego pago. O restante vem de forma orgânica. Isso. O restante é da nossa base, né, indicação ali. Compra, indicação. Legal. E como é que você quebrava, então, essa barreira ou conseguia ganhar essa confiança, né, do pecuarista, né, do seu principal comprador, através, por exemplo, dos anúncios, cara? Como é que é isso? Você tem que estar muito presente. Toda hora você está fazendo vídeo, você está sempre aparecendo lá. Sim. Mas como é que foi isso? O que você entendeu que funcionava? Né? Como é que você gerava essa confiança no pecuarista? Primeiro, que eu falo que a dor, não só do pecuarista, mas de todo mundo, geralmente é um pouco a mesma. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a juntar todas as minhas dores, toda a minha trajetória empreendendo e entendendo onde que estava o gatilho, onde estava ali a palavra que eu conseguia conectar. E aí eu falava, opa, pera lá, tá no financeiro, tá na parte de segurança, tá nisso. Aí eu pegava e transformava a comunicação pro dia a dia dele, entendeu? Então, tipo, aí dentro do tráfego pago, ele tem 3 estágios que a gente fala, que é topo de funil, meio de funil, topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Então, esse topo de funil, eu sou mais agressivo. Eu falo, cara,
tá tendo roubo aí na sua região, que não sei o que, porque a marca, a identificação é para realmente ter essa identificação, ter essa segurança. Então eu bato mais firme nele ali, falando, cara, você tá perdendo dinheiro, você tá fazendo isso, ou brinco, eu vou testando criativo. Cara, eu sabia que seu gato tá, tipo, cagando o seu dinheiro, um exemplo assim, para realmente chamar a atenção dele, com a comunicação do dia a dia dele, e aí eu automaticamente eu sei que aquele cara viu 20, 30, 50% do vídeo, eu jogo ele pro meio do funil. Aí dentro do meio do funil eu começo um vídeo mais longo, um vídeo mostrando um pouco mais da empresa, aí eu vou fazendo vários outros. Segurança mostrando da empresa, mostrando que tem gente comprando, mostrando que eu entendo um pouco da comunicação dele, por mais que eu não sou pecuarista, mas eu entendo da dor, que a dor é a mesma, é a gestão. Então eu vou trazendo isso através dos produtos. Então a comunicação do marcador é essa parte de história, de família. Ah, mas eu tenho um produto que é a parte de gestão individual, então eu tenho que bater um pouco nisso. E aí eu vou entendendo, eu trago essa galera tudo ali, e aí eu vou descendo ela no funil, entendendo qual vídeo conecta com qual. Tanto que eu falo, né? A gente grava em torno de 15 a 20 criativos por semana. Por quê? É o tempo todo testando. Eu tenho que saber. Então, às vezes um vídeo que você acha que vai conectar com o cliente, não conecta. Como que você vai saber? Só testando. E a gente vê a importância, né? A gente fala para todos os nossos clientes, a gente enfatiza isso no nosso processo comercial, a gente enfatiza isso no nosso processo operacional, de como a jornada de compra é importante, de como ter clareza sobre ela e principalmente na produção de conteúdo, né? Porque, pô, a gente tá sempre um criativo de sucesso ali. Exato. Sempre a um passo de um criativo campeão, né? Exato. Então, quando a gente fala pra galera, precisa gravar, precisa fazer isso, faz desse jeito, faz dessa forma. Cara, o mercado é muito dinâmico e a gente precisa sempre estar evoluindo, testando, melhorando. E, cara, o João tá aqui pra comprovar, né? Que a nossa tese, de fato, é não só nossa, mas, cara, a tese do virtual, né? Sim, A gente mercado, precisa entender o contexto e adaptar pra realidade de cada negócio. No seu caso, é o que você tá apresentando pra gente aqui, né, Ianzão? Exatamente. O Joãozinho aí não tem preguiça de gravar, não. Não, zero. São sem massagem. vídeos gravados na semana, né? Sem João? massagem. Isso, não, vai embora. O editor que lute. Mas que legal, cara. É assim, você entender que isso era necessário, né? Você conseguiu se aproximar, né, desse público que é mais desconfiadão, né? Sim. Então, ficou claro agora que essa confiança você passou a ter a partir do momento que você chamou a atenção dele, né? Que são a galera que tá no topo do funil, né? Que talvez não te conheça ainda, né? Sim. E aí depois você apresenta, né, uma solução para ele que é talvez o que ele tá tendo, problema de perda de gado, quanto custa hoje, né? Exato. Perder um gado ou perder uma quantidade, né, de gado. E aí depois a facilidade, né? Você comentou que aí também é o quê? Cara, não, vem cá que eu consigo trazer para você uma marca personalizada, né? Te atender ali próximo. É o que o Ola falou, né? Jornada de compra. Sim. Né? Ô, João, cara, me fala um pouco mais agora. Eu não tava nessa época, né? Eu até pergunto mais porque acho que esse começo é um pouco mais difícil, né? É mais desbravador. Hoje eu entendo como você faz. Mas naquela época, cara, como é que a Rockfly conseguiu te ajudar com isso? Porque também era tudo muito novo, né? Sim. Pra Rockfly. Sim. Cara, eu vejo a Rockfly como meu parceiro. Eu brinco que, né? Eu até falo assim, cara, não existiria, acho que a Ferro em Braço não fosse a Rockfly, porque quando a gente vai desbravando, vai vendo tudo junto, você vai entendendo as dificuldades e você vai entendendo que, na verdade, ela meio que tem meio que um padrão, entendeu? E aí, quando a gente começa a escalar muito o negócio, você começa a entender que o padrão é o quê? Cara, pessoas... é processo, cara, aqui você tá perdendo margem, é isso, aquilo. E um pouquinho... e a Rockfly, ela não me ajudava só em realmente essa galera para topo de funil, para dentro do meu negócio. Conseguia me ajudar dentro do meu negócio, dentro da Ferro em Brasa, que era... Cara, eu chegava lá, a gente terminou um processo ali que eu tô usando, depois eu vou te mostrar, que é a parte do financeiro, entendeu? Cara, não tinha noção. Então, às vezes, eu tava tendo muitas percas. Então, o que faz, às vezes, a galera não investir mais em tráfego pago, ela não ter a noção do que ela tem em caixa, do que ela pode ou não pode investir, do que ela tá tendo ou não tendo de retorno. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui estudando, entendendo esses padrões, e eu apresentava pro Alan, isso, eu pegava aquilo e ia lá e fazia. Então, a Rockfly, ela me ajudou a entender esse processo, a ligar os pontos, né? Da dúvida, onde está a dúvida? Não, você olhou para cá, um exemplo. Não tô tendo esse resultado aqui, sei lá, de ROAS ou de taxa de conversão aqui do meu site. Tá, mas como tá dentro do time comercial? Aí eu entro para lá e eu tenho que
olhar. Às vezes um vendedor, às vezes não foi no outro dia e aquilo impactou naquele resultado. Muitas vezes a galera, o que a galera faz? Ela vai lá e compra a Rockfly. Cara, não teve essa performance e tal, mas você olhou pra dentro de casa? A galera não olha pra dentro de casa. Então eu fui entendendo isso, olhando muito pra dentro de casa. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz é olhar pra dentro de casa. Eu não olhava, essa Rockfly tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, eu olhava pra dentro de casa, aparecia uma dor e eu chegava, falava, galera, tô com essa dor, o que vocês conseguem me ajudar? E é isso que a Rockfly, né, é importantíssima, porque isso trouxe a clareza e trouxe o crescimento que a Ferrinbras é hoje. E aí até para complementar o João também, acho que muito do que é Rockfly hoje também se deve muito ao Ferrinbrasa, né? Acho que talvez a Rockfly deve muito também ao Ferrinbrasa de abrir a porta e dar essa tamanha oportunidade, né? Da gente aplicar aquilo que a gente sabe, do que a gente aprendeu, daquilo que a gente teve de experiência, e a gente desbravou isso muito juntos, né? Muito. Então, cara, acho que a Ferrinbrasa tem uma importância muito grande também para nós no desenvolvimento, até porque toda a nossa metodologia que foi criada, ela foi com base de fato no nosso desenvolvimento. Então, hoje que a gente fala dos pilares do negócio, do produto, da plataforma, da experiência do cliente, da mídia, do conteúdo, veio através de toda essa trajetória que a gente construiu já durante esses anos, né? Então, olhar para dentro de casa, olhar para o processo, entender o fluxo de caixa, entender se está dando margem, se está dando prejuízo, né? E basicamente a gente conseguiu colocar isso em alguns pacotes, desenhar essa metodologia e conseguir replicar isso para mais clientes, né? Além do Ferrinbrasa. Então, cara... Show demais. Show de bola. É importantíssimo isso, né? Comentar que, na verdade, o e-commerce ele é mais um negócio, né? Não dá para separar um e-commerce de um negócio. A gente está falando de um negócio. Sim. Então, a gente está falando de entender o próprio negócio, né? A gente está falando de dar uma abertura para que daí a Rockfly conhecesse mais o seu negócio, né? Sim. Então, cara, que legal. E assim, ela se lembra de algum ponto? Agora eu vou passar para você. E nessa época também que a Rockfly conseguiu também auxiliar ali o João, em alguns momentos que vocês também não tinham, né? Talvez essa experiência, ou nenhum cliente ainda tinha aberto, né, essa oportunidade para vocês conhecerem mais, né, sobre uma operação de e-commerce que também marcou. Sim, eu acho que assim, a questão do processo, né? A gente tem até uma parceria em comum, né? Que basicamente a gente tinha ali um conhecimento, né? Mas não tinha talvez experiência e condições de aplicar, né? Então, como o João trouxe, cara, a cada momento, a cada necessidade, ele trazia, a gente olhava para dentro de casa o que a gente tinha de condições de entregar e de ajudar e desenvolver, e o que não tinha, a gente também ia buscar fora. Então, através de parceiros, de pessoas que tinham determinada expertise, e um dos pontos que aí eu sou o cara do processo, né? Sou tarado pelo processo, foi uma coisa, eu falei, João, cara, me marcou muito, fala, cara, é olhar primeiro a parte financeira, a gente fez um demonstrativo, e depois, cara, dar um direcional relacionado a trazer uma pessoa, que a gente até tentou fazer, né, João? Até fui lá no Ferrinbrasa, a gente fez um pequeno diagnóstico. Falei, João, cara, eu não consigo. Cara, eu sei, dá pra desenrolar, mas eu não tenho braço. E aí a gente trouxe alguém de fora, que é a Leisa, né? Sim. Que tá até hoje contigo. Tá até hoje com a gente. É uma parceiraça que conseguiu também ajudar muito o João. Eu acho que aquilo foi bem disruptivo, Nossa, né? demais. Eu lembro na época, eu fui fazer uma visita pra você, cara, você tinha reformado toda aquela parte da frente da Ferrinbrasa, não é onde é hoje, né? Mas já tava com uma galera trabalhando. Eu falei, João, precisa desenrolar isso aqui. Então acho que pra mim foi bem marcado, né? Essa fase. Claro, e depois veio a migração do barracão, e aí eu acho que tudo depois disso a coisa... o negócio foi embora. Foi um passo diferente, né, João? Graças a Deus. Cara, que show. Essa aplicabilidade é difícil, né? Quando a gente não tem um cliente ali na prática, né? Ou talvez ter um e-commerce, né? Pra gente dizer o que dá certo e o que não dá certo. E falar, né? Às vezes estando de fora, é mais difícil, né? Então, acho que você trouxe que essa aplicabilidade ali, né? Que o João permitiu que a Rockfly fizesse. Sim, abertura. Ali na prática, né? Isso ajudou bastante, contribuiu pra gente ter um conhecimento, né, um pouco maior ali sobre o negócio, sobre o e-commerce, sobre como essa operação, né, funciona de fato. Exato. E, cara, e outro ponto, Ola, que hoje você poderia contribuir também, sobre olhar para o negócio, né? Você que tem o e-commerce, você que hoje pretende, né, vender dentro do e-commerce através do seu canal próprio, às vezes vende dentro do Mercado Livre. Qual que é o desafio aí que a Rockfly pode também auxiliar, né? Como auxiliou a Ferrinbrasa para ele não se sentir tão preocupado assim, né? Pô, será que faz sentido eu investir, né, no meu próprio negócio, ter uma loja própria, com uma marca própria? Né? O que você consegue trazer aí para
pra galera que tá nos ouvindo? Eu acho que a gente conseguiu, através de toda essa experiência, criar uma metodologia e dar a devida atenção com talvez ali o tamanho necessário para a fase que se encontra aquela loja, né? Então, não adianta eu pensar em processo de pessoas, de expedição, se eu não estou vendendo nada. Então, cara, o que vem primeiro, né? Primeiro tem que ter uma base fundamentada que é, cara, minha visão financeira. Então, entender onde que eu estou no prejuízo, se eu estou no lucro. A partir dali, eu preciso ter algum local para levar essas pessoas. Aí depois eu preciso levar essas pessoas. Para levar as pessoas, eu preciso de conteúdo. Então, meio que eu preciso dar atenção de maneira proporcional para esses pilares, para que aí sim, começando a vender, a gente resolve depois o problema com dinheiro, né? Então, cara, eu preciso levar a gente para dentro do meu negócio, entender as objeções, quebrá-las, entender do meu público, que aí um fator determinante para o sucesso do negócio é, de fato, o que ainda na ponta, que o João assumiu toda a responsabilidade que era dele e fez, de fato, o dever de casa e deu todo o feedback necessário para que nós pudéssemos desenvolver outras estratégias, né? E aí, basicamente, saindo dessa fase inicial, começando a tracionar, começando a ter volume de investimento, de reinvestimento, de faturamento, aí começa a olhar para outras coisas de maneira talvez mais verticalizada, né? Aí sim, vamos olhar mais detalhado o financeiro, vamos olhar de maneira mais detalhada a profundidade de estoque, o produto, a sua margem, matriz BCG, vamos olhar melhor aqui o processo. Cara, tá azeitado, não tá? O que a gente precisa fazer? Vamos aumentar o espaço, vamos para um barracão novo, vamos, enfim, trazer mais gente para o comercial, vamos investir numa ferramenta né, que é de controle de venda. Enfim, eu acho que, fechando e resumindo, para não prolongar muito, cara, dá atenção, de fato, para aquele que necessite de uma atenção, né? Você trabalhar 80-20, né? Preciso focar muito a minha energia naquilo que vai me dar resultado para aquele momento da minha loja. Pô, que massa. Rockfly foi um suporte, então, né, João? Com certeza. Nessa época aí. Não, demais. É até hoje. E agora a gente entra em outros assuntos, né, que não... às vezes, por exemplo, sai realmente seja de uma agência, de algum parceiro seu ali, que às vezes você não tem esse contato. E eu ter esse contato desde o início com o Alan, né, com o pessoal da Rockfly, isso me ajudou pessoalmente também, né? Porque é onde... A dificuldade está no dia a dia, né? Igual eu falo, o negócio é lá na empresa, é lá dentro, né? E quando você consegue ter essa gestão tanto pessoal e passar isso para sua galera através da cultura, através ali da sua experiência, cara, é só ajuste para realmente chegar no resultado onde você quer. Eu falo que o papo de dono, né? De dono para dono ali, a gente se entende, né? As dores são as mesmas, são similares, né? Às vezes um com uma proporção diferente da outra, né? Às vezes o que muda é a escala, mas os problemas são praticamente os mesmos, né? A gente se entende. Já tá aí o tema do podcast. De dono para dono. De dono para dono. De dono para dono. Legal, e aí eu queria aproveitar e fazer essa pergunta pro João também, né? Então, da mesma forma, a minha visão, né, de qual foi, eu queria entender do João, cara, qual foi o salto, né? Onde ele enxerga, onde foi o salto da Ferrembrasa, onde foi um divisor de águas, o que de fato ali, qual o momento que é marcante para ele, que ele conseguiu, cara, de fato subir de nível. Boa. Show. Cara, eu sempre sigo uma linha para essa resposta, mas hoje eu acho que eu vou seguir um pouco diferente, que é uma das coisas que eu tô vindo fazendo bastante, que é realmente sentindo ali para Deus realmente me guiar nas respostas. E eu tive uma experiência muito grande esse ano, que acho que foi o divisor de águas. E o divisor de águas não foi o resultado, seja de 400 mil, de 200 mil, 100 mil, mas o divisor de águas foi realmente entender o momento que eu estava, conectar principalmente Deus naquilo e entender onde realmente está o perigo entre manter a empresa e fechar a empresa. Acho que esse foi o meu maior divisor de águas, que é um momento que eu estou passando agora, que foi o quê? Em outubro do ano passado, eu já estava faturando ali seus 350, 400. Eu tomei a decisão de entrar numa marca de roupa. A Ferrembrasa, naquele ano de 2024, 24, 23, eu estava vindo numa crescente muito grande, de muita equipe, processo, abrindo setor novo. Cara, eu estava no gás. E aí eu tomo uma decisão de entrar nessa marca. E aí, basicamente, o que eu fiz?
Eu tirei a energia da Ferrembrasa, dividi a energia. Então eu dividi essa energia, entrei nesse outro negócio. Com a visão, cara, eu consigo, eu entendi, era um negócio muito, muito, muito legal o projeto, era uma marca que tinha um brand muito forte, eu já era fã da marca e tal. Porém, eu dividindo essa energia, eu automaticamente, foi em novembro, novembro e dezembro geralmente é os meses que a gente mais fatura, por conta da Black e tudo mais. Foi o mês que a gente menos faturou, eu acredito, depois dessa crescente de 350 a 400, a gente faturou em novembro de 2024, 258 mil. E aí, onde você vê, o divisor de água não é o faturamento a mais, é você realmente entender o que é o jogo. Cara, a partir dali começou... Eu já estava vindo alavancado, né? Eu já estava vindo investindo muito, como eu falei, nessa crescente e tudo mais, e eu não tinha previsto que isso ia acontecer, é claro. E eu não tinha reserva de emergência, não. Eu tava na crescente, cara, tudo reinvestindo, vamos embora. E aí dá essa quebra muito grande. Em dezembro a gente tem 13º, tem um gasto muito maior, e também foi 230 e 250 em dezembro. Cara, como que você quebra tudo isso? Tem uma lógica ali, já tem um investimento, tem um gasto já que tá vindo ali de trás de outras decisões que eu tinha tomado. Cara, aquilo deu uma dor de barriga gigantesca, nunca tinha passado o desespero que eu passei na minha vida. Dezembro, né? E aí, em 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente vinha... a gente foi pra praia com a minha família e tudo mais, e lá meu avô falece. Então, meu avô, que era a pessoa que, né, como me ensinou toda essa trajetória, tudo que me ensinou, tudo que eu sou, foi através dele. Foi logo nesse momento, então eu perco meu avô em 24. Então, eu tava com essa decisão ainda dessa marca, eu tava com essa dor de barriga muito grande e tava com essa perca. E ali acho que foi o divisor de águas para mim foi ali, porque ali eu vi um pouquinho o que é a vida, como que você tá ali na praia, de repente você vai lá reconhecer o corpo do seu avô, um exemplo, e volta, né, tipo, com ele morto ou coisa do tipo. E naquele momento muito difícil da empresa. Então, só que aí eu não parei para pensar nisso, né, tava tudo acontecendo, foi lá, né, sofri o luto do jeito que tinha que sofrer ali. Janeiro, fevereiro, isso com a dor de barriga, porque essa quebra de faturamento começou a gerar um monte de problemas também. Eu decido sair dessa marca, né? Porque eu falei, cara, aqui que eu preciso focar. Então, basicamente, o meu ano todo foi para resolver esse problema que tinha gerado aqui e também resolver os problemas que foram gerados a partir dali, porque... nesse meio tempo aqui, cara, eu entrei numa depressão muito grande, eu não conseguia realmente sair da cama, eu tava com algum problema físico, pessoal também, no caso eu tava com começo de anemia, então já tava muito ruim do corpo, eu não tinha parado para sofrer ali um pouco o luto do meu avô, então não tinha ressignificado, não tinha feito nada, e aquilo foi juntando a empresa, e a demissão e não sei o que, juntou numa bola de neve gigantesca. E aquilo me paralisou. E eu, paralisado, a empresa precisava de mim para continuar crescendo. Cara, é que nem a gente conversou. Quando você está nesse estado, você tem três estágios. Primeiro, a depressão, vamos colocar assim. Primeiro, ela te cega. Segundo, ela te destrói. E terceiro, ela te mata. E eu estava no estágio de destruição. Então eu comecei a achar problema no meu noivado, terminei noivado, terminei tudo. Eu entrava cavando buraco mesmo. A empresa estava precisando de mim, executar, fazer as coisas, nada. Não conseguia sair da cama, não queria fazer. Falei, vamos ver até onde vai. E esse ver até onde vai, cara, só vai piorando. Você tem que levantar, meu amigo, e ir lá e resolver. E aí, depois, né, da conversa que eu tive com o Ian, através do Alan, pra você ver onde entra mais uma vez a Rockfly aqui. Não é só o negócio. Essa irmandade, essa troca de experiência que realmente mudou. E aí eu entendi, para mim foi, como empresário, o maior ensinamento que eu tive na minha vida, que é o quê? Quando você tem essa história, quando você consegue construir alguma coisa, você acaba criando um certo ego, uma certa vaidade, achando que você é capaz de fazer alguma coisa, que você consegue fazer. Então, eu fui lá, entrei na marca achando que eu conseguia, eu fui lá, tomei uma decisão achando que eu conseguia. Mas, cara, a gente não consegue nada sem a permissão de Deus. E aí, eu entendi que eu não sou capaz de fazer nada. É Deus realmente que me permite. Então, todas essas decisões, todas essas coisas,
quando eu fui ver, eu não tava com Deus, não tava pedindo a permissão e pedindo para ele realmente guiar o meu caminho. E aí foi onde foi, né? Mas depois da nossa conversa eu entendi isso. Eu entendi que é muito mais fácil a gente dividir o fardo ali, poder rezar, poder ter a fé, a esperança de que aquilo que você quer que realize vai realizar, desde que você tenha essa intimidade com ele, consiga sentir dentro... que é uma dúvida, mas como que eu sei se isso é de Deus ou não é? Aí eu vou fazendo pergunta para mim o tempo todo. Como eu sei? Cara, só através da intimidade. É só você podendo rezar e sentir realmente que é aquele caminho. E aí tem uma coisa que eu crio como facilidade para entender o que é de Deus. Eu tomando essa decisão, isso me afasta ou me aproxima de Deus? Então, isso é uma facilidade que me ajudou. Isso é recente que aconteceu. E aquilo me deu um estralo muito grande e eu comecei a entender, comecei a rezar muito mais, comecei a pegar as rédeas da empresa, comecei agora, depois tô doido para mostrar para vocês todo o sistema, todo o processo que eu fiz, que eu perdi a mão, que eu não tenho mais controle, e eu entendi que é isso, cara. Você realmente estar conectado com Deus, tudo que você quer ou acha que deve fazer é pedir realmente essa permissão. E esses negócios, né? A empresa, esses projetos, essas coisas, elas vão acontecer, entendeu? E é isso que é o meu propósito, que é o que eu peço. Eu falo, Deus, me faça realmente prosperar para eu poder atingir e conseguir trazer mais pessoas, poder contar essa história que, para mim, é o que acho que teve a transição de menino para realmente homem. E é como que eu enxergo hoje a empresa, dessa forma, entendeu? A virada de chave para mim é isso. Cara, entendi, eu tô dentro do meu propósito, eu tô realizando, eu tô sem esse controle aqui da empresa, então eu vou criar esse mecanismo, eu vou realmente, a pessoa que não está conectada, ela tem que sair, tem que tomar decisão rápida, e aí quando você está um pouco perdido, você começa a tomar tudo decisão errada, tudo baseado no coração. Então, você mantém uma pessoa que não é para manter, você começa a prometer uma coisa que não tem nada a ver, desconectada com aquilo. E aí, quando você chega no funcionário, um exemplo, para cobrar, fala, cara, mas o funcionário não é que ele está errado, que ele está olhando para ele. Foi você que não previu aquilo. Você, como empresário, tem que assumir a responsabilidade da sua vida. E aí, não tem como você ser empresário, não tem como você crescer, qualquer coisa, sem Deus e sem essa real visão, né, da sua vida e do que você realmente quer. E aí a gente acha que é só flores, né? A gente começou a conversa aqui, parece que foi uma linha reta, né? Do 0 ao 500 mil, sem BO, né? E depois de tudo isso, cara, a verdade nua e crua, né? Exato. A vida como ela é. Exato. A vida como ela é. Muita porrada, né? Exato. Cara, eu, sinceramente, igual eu falo, nunca achei que eu ia passar o que eu realmente passei, mas acho que faz parte do processo, tanto como pessoa, como empresário, porque isso está me dando um conhecimento, uma bagagem, uma esperança, uma fé gigantesca. E eu acho que essa é a realidade, né? Cada um tem os seus desafios, as suas dores dos dias, e muitas vezes a pessoa às vezes separa ali o negócio da vida pessoal, mas na verdade é tudo junto. É uma coisa só. Uma coisa só. É isso aí. Você vê, né? A vida às vezes capota, né, João? E realmente capotou, né? Igual literalmente. O Ninho, né? E aí, mais uma vez, né? Como a história lá do Ninho, capotou pra você, mas te trouxe um grande aprendizado, né? E quando a gente fala de Deus, é um negócio que mexe bastante, né? É demais, mano. A gente realmente não colocar, né, eu ser supremo na frente de tudo, Ele acho é que glória. nada faz mais sentido, né? Exato. E, cara, eu fico feliz demais. Eu lembro, sim, do nosso bate-papo. Não é só sobre negócio, né? É sobre pessoas. A gente sabe que por trás do CNPJ tem o CPF. Exato. E a gente compadeceu, né, da dor do João, entendemos as necessidades ali e vimos assim, cara, será que a gente pode ajudar de alguma forma? Né? Mas eu acho que assim, Deus só coloca as pessoas mesmo no caminho do outro ali para um algo maior, né? Para esse propósito que você comenta, né, João? Cara, é isso. Eu fico lisonjeado aí de ter você como cliente, como amigo, né? A gente está se aproximando cada vez mais, trocando umas ideias mais particulares. Você ajuda também bastante a gente. Com certeza. Muito. É muito bom, assim, ouvir você aqui no podcast, a gente
tinha coisas que eu não sabia, né? E não são só flores, né? Tem problema, a gente tem problema, né, João? A gente tem problema também. E o João tá sempre disposto, cara. Sempre o primeiro é chegar e falar, ó, cara, isso aqui não foi legal, isso aqui tá errado, cara, isso aqui precisa arrumar, isso aqui, pô, não curti. E de maneira muito empática, transparente, sincera, franca. E a gente, da mesma forma, recebe dessa mesma forma e toma as devidas atitudes para que a gente possa proporcionar cada vez mais e melhor experiência, né? Bom demais, João. É isso. João, fala agora, cara, qual que é o futuro aí da Ferro em Brasa? Conta pra gente. O que já tá planejado aí? Show. Cara, a primeira coisa que eu tô fazendo, como eu falei, é realmente estruturando agora um pouco para crescer. Desde quando a gente tava junto, desde do início ali entre Rockfly e Ferro em Brasa, a gente sempre tinha meio que um jargão, tipo, como que é? Pensamento de empresa grande e sendo pequena. Então a gente sempre quis criar esse processo. E aí eu tive esse crescimento e não me preparei para o próximo passo. Não preparei a estrutura ou estava vindo uma linha que era um pouco errada. Então o futuro, tanto que eu tô correndo, tanto que eu falei, hoje eu não sei se eu vou conseguir almoçar com vocês e tudo mais, porque eu tô indo, né, pra Araçatuba, pra noiva hoje ainda. E aí, dezembro agora, né, de 25, cara, eu tô implementando todo um novo processo comercial. Então, tudo que eu falei para vocês, eu tô melhorando ainda mais, automatizando muita coisa, tirando da mão ali do vendedor muitas coisas que atrapalham a taxa de conversão. Então, eu tô fazendo meio que realmente um diagnóstico de tudo isso que estava atrapalhando o nosso crescimento e o que também trazendo essa previsão do problema que aconteceu em novembro, né? Que deu a dor de barriga, que causou um problema gigantesco de caixa pra gente. Então, eu tô organizando tudo isso pro ano que vem. Cara, sinceramente, eu sempre tinha muitos planos no caso, cara, é isso, vamos faturar o triplo, o dobro, sempre tive, não que eu perdi, só que eu tô um pouquinho mais conservador. Eu tô para 2026 um pouco conservador, porque eu entendo do meu público, eu entendo que eu tenho Copa do Mundo, eu entendo que eu tenho eleição ano que vem, então a galera realmente... E quando eu passei por isso, eu sei que tem um problema, tem uma queda de venda. Então, para 2026, eu tô um pouquinho mais conservador nesse sentido. Criando mais projeções, então, ali, através de quarters e tudo mais, estou criando um crescimento ali de 5 a 10% mês. Já é um crescimento muito grande, você vai colocar no final do ano, é muito grande, mas que a gente tem esse potencial de crescimento. Acho que o único foco que eu vou ter para 2026, cara, é lançar a nossa ferramenta que é de gestão. Então, o que eu estou fazendo? Eu entendi a dificuldade do pecuarista. O que acontece? Antigamente, o pecuarista, como que ele ganhava dinheiro? Na compra, na venda, no olho mesmo. Comprei por 1.000, vendi por 2.000, ganhei 1.000. E tinha margem para isso, só que agora não tem mais isso. E aí, o que eles começaram... Que teve uma crescente muito grande para a gente de venda esse ano. Brinco de manejo, brinco de identificação individual. Por quê? Ele consegue entender ganho de peso médio, que a gente chama de GMD, que é ali... o gado entrou com tanto peso, foi com tanto quanto que eu tive de custo para naquele ganho ali de peso diário. Então, você faz uma gestão e consegue saber a sua margem. E aí, hoje tem ferramentas que ela é muito complexa. Tipo assim, tem muita coisa. O que eu quero fazer? Cara, eu quero criar um negocinho simples. Só começa a fazer isso aqui. Por quê? É a dor que eu já passei. Eu já tive ferramenta que eu conseguia controlar o que eu quisesse. Só que na hora que você vai ver, você vai usar 20% da ferramenta. Essa é a verdade. Então, eu pegando toda essa dor, toda essa bagagem que eu tive como empreendedor e tô levando também ali um pouco pro agro, que é uma coisa que eu sei comunicar, sei falar, e agora como que eu vou vender e vou instruir ele a controlar isso aqui. Cara, controla aqui o GMD, controla aqui o financeiro e controla só esses três indicadores. Não controla mais nada. E eu quero lançar esse aplicativo que já está na fase já de estruturação, que a gente já vem 1 ano, 2 anos já fazendo toda a pesquisa, tudo certinho, para realmente entrar no mercado aí de SaaS, que a gente fala, né? Que é aí onde a gente tem realmente essa recorrência, mas acima de tudo, é realmente o pecuarista ver o dinheiro, ter os indicadores e realmente olhar a pecuária como gestão, que hoje isso não tem, como também outros negócios também não tem. Então, quando fala, pecuarista tem essa barreira, mas acho que a gente enfrenta esse tipo de barreira em outros nichos também.
Show, cara. Ô, João, e se você pudesse dar um conselho hoje para quem tem o e-commerce, para quem tá começando agora ou para quem já tá vendendo, qual conselho você daria hoje? Cara, o conselho que eu dou é entenda um pouquinho de cada coisa. Entenda sobre financeiro, entenda o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa. Cara, sobre tráfego pago, entenda pelo menos o mínimo de olhar para aqueles indicadores ali sobre ROAS, taxa de conversão, CAC. Entenda para o quê? Para que você consiga cobrar. E aí uma coisa que eu já falo, né? Principalmente que eu acho que acontece, eu tenho certeza que acontece muito na Rockfly, é a galera, tipo, aconteceu tal coisa, ela nem sabe porque ela tá cobrando, ela pega uma dor, brigou com o marido lá, bota a culpa na Rockfly, né? Então, muita gente espera que os parceiros ali façam esse milagre. Cara, entenda o mínimo. Então, o e-commerce ele tem muita ramificação, muitas coisas realmente para você aprender, mas aprenda um pouquinho de cada coisa para você poder bater o olho, entender e cobrar. Seja um parceiro ali, como a Rockfly, seja o seu parceiro interno, né, ali, o gestor, o líder, né, seja comercial ou qualquer área, para você ter uma visão. E a maioria hoje acontece que, tipo, olhou lá sobre tráfego pago, já entendeu tudo, já vamos meter o couro aqui, vamos fazer, e aí a longo prazo isso não se sustenta, né? É importante até para não apenas cobrar, mas também ter a visão, de como está sendo construído isso. Porque é uma construção, né? Resultado passado não garante futuro. Não é porque deu certo para você vai dar certo para outra pessoa da mesma forma, porque são infinitas as variáveis que são responsáveis por esse resultado, né? Exato. Então, cara, ter clareza e confiança, olhando o que tá dando certo, tá dando errado, né? Tendo essa maturidade e entendimento, faça que a trajetória ela se torna menos dolorosa e muito mais controlada, né? Exatamente. Cara, é isso. Conhecer do negócio, né, João? E-commerce é só um meio de você vender. Exato. É uma forma de você conseguir escalar melhor, maior, né? É uma forma de você conseguir ter um alcance gigantesco. E a gente não vê muita barreira, né? Porque o e-commerce, além de você vender ali para sua região, você pode vender pro Brasil todo, como também para fora, né, do país. Cara, eu acho que da nossa parte é isso. O bate-papo foi muito bom. Sensacional. Né? Fala aí, Alan. Foi muito bom, sempre cara. Tem aquela última muito pergunta, vai, vamos lá. Não, cara, não tenho. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta aqui. Mas, cara, acho que a parte interessante, né? Do final, o futuro da Ferro em Brasa tá indo para um desenvolvimento de software. E conectando o que o João trouxe no começo, né? A conexão com a tecnologia e, de novo, fechando e não saindo do seu nicho, né? Então, cara, tá buscando, de fato, uma evolução pro Ferro em Brasa dentro da pecuária, contudo com tecnologia e, cara, achei muito, muito top. A gente já falou um pouquinho dessa ideia, acompanha um pouquinho da trajetória e, cara, é isso aí. Só desejo sucesso e conte com a gente. Continue certeza. Espero que conosco, vocês estejam, né? aí para sempre com a gente aí, e como amigo, como parceiro, e a gente vai trocar muito e quem sabe aí no próximo bate-papo a gente traga aí mais evoluções, né? Mais dores aí como trouxe hoje. Boa. Boa, Joãozinho. Cara, obrigado demais, viu, pela presença. Muito obrigado aí pela disposição. Agradeço. Seu tempo a gente sabe que é precioso. Exato. Ainda mais agora, final de ano, né, João? Agora fica um pouco mais apertado, né? Lembrão, né? Mas que legal, cara. Um prazer enorme estar abrindo essa nova série dos episódios aí na História de Sucesso. E, cara, conta com a gente também, tá? Você é sempre bem-vindo lá no nosso escritório, nosso QG. E tô te devendo uma visita. Né? Tô esperando. Isso aí, Joãozão. Obrigado. Obrigado. Prazer. Alan, obrigado, irmão. Tamo junto. Prazer. Bora pra próxima. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Um grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Essa nova série, a História de Sucesso, a gente espera trazer mais para vocês e cada vez mais o bate-papo vai ficando mais interessante. São novas histórias que vocês vão conhecer e que a gente também vai acabar descobrindo coisas que a gente acaba nem sabendo no meio do caminho. E aí a gente consegue trazer isso em primeira mão para vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.